Olá, bem-vindo ao curso de NR10 da ENGE Bahia SESMIT. Saudações prevencionistas, aqui é o Evandro Brito da ENGE Bahia SESMIT, e se você gosta de conteúdo técnico com qualidade, atualizado e sem enrolação, acompanhe este vídeo. No vídeo de hoje, veremos a aula de número 4, cujo tema será Campo Elétrico. Por que estudar campo elétrico no curso de NR10? Bom, a NR10 trata de segurança do trabalho com eletricidade, correto? Então, se você é um profissional que trabalha diretamente ou indiretamente no contexto desta norma, é interessante que você tenha pelo menos uma noção do que é a eletricidade. Então, antes de entrarmos nas disciplinas que falam, por exemplo, de APIs, ou medidas de controle do risco elétrico, nós vamos fazer uma revisão de eletricidade básica. Combinado? Então vamos para a aula. O campo elétrico é um risco comum aos trabalhos que envolvem a eletricidade. Mas você sabe o que é o campo elétrico? O campo elétrico é uma grandeza física vetorial que mede o módulo da força elétrica exercida nas cargas elétricas de uma determinada região. Em outras palavras, e para ilustrar o que eu estou dizendo, temos aqui um objeto qualquer carregado eletricamente, vamos dizer que ele está carregado positivamente. Então, vamos colocar o sinal de carga positiva e as setinhas indicando as direções desta carga. É claro que isso é uma ilustração, pois na natureza nós não vamos ter somente uma carga positiva num objeto que está carregado eletricamente. Vamos ter N cargas e também não vamos ter somente estas direções. Cada carga vai apontar para todas as direções. Então o cenário seria algo mais ou menos como este aqui. Mas para ilustrar, vamos manter o nosso desenho. Então temos aqui o nosso objeto carregado eletricamente e temos o nosso corpo de prova. Vamos colocar uma carga positiva, vamos chamar esta carga de Q0. E se você assistiu às aulas anteriores, você sabe então que esta carga positiva vai gerar uma força de repulsão em relação ao nosso objeto carregado eletricamente, porque ele também está carregado positivamente. Essa força em questão, quem está acompanhando as aulas, sabe que é a força eletrostática e que é calculada através da lei de Coulomb, correto? Então, podemos agora representar matematicamente o campo elétrico. O campo elétrico é representado pela letra E maiúscula e em cima tem uma setinha, que significa, então, que é uma grandeza física vetorial. E o campo elétrico é igual à força, aquela força que calculamos lá na lei de Coulomb, que é a força eletrostática, dividido pela carga elétrica. E a sua unidade, segundo o Sistema Internacional de Medidas, é o Newton por Coulomb. Por quê? Porque se o campo elétrico é igual a força dividido por carga elétrica, qual é a unidade de força? É o Newton. E qual é a unidade de carga elétrica? É o Coulomb. Então, neste caso, o campo elétrico tem a sua unidade, segundo o Sistema Internacional de Medidas, como sendo o Newton por Coulomb. Observe que o campo elétrico é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à carga. Ou seja, quanto maior o campo elétrico, maior a força, e vice-versa. E quanto maior o campo elétrico, menor a carga, e vice-versa. Uma curiosidade: a ruptura dielétrica do ar tem o seu campo elétrico definido à ordem de 3 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb, e o campo elétrico na atmosfera do fio de cobre de instalações elétricas residenciais tem o seu valor de 10 a menos 2 Newton por Coulomb. Agora, para começarmos a fazer exemplos mais objetivos, vamos definir o campo elétrico produzido por uma carga pontual. Então temos aqui uma carga Q, vamos colocar aqui esta carga positiva,
e a uma determinada distância, vamos colocar um ponto P e neste ponto uma carga que vamos chamar de Q0 e a distância vamos chamar de R. Este exemplo significa o seguinte: existe um objeto carregado eletricamente. Vamos querer entender qual é o campo elétrico produzido por este objeto a uma determinada distância que estamos então definindo. Bom, seguindo aí os exemplos anteriores, a gente já sabe que o primeiro passo é calcular a força que está exercida neste ponto aqui com a carga Q0. Este cálculo da força já sabemos que é a lei de Coulomb. E a fórmula do campo elétrico também já sabemos que é a força dividido pela carga. Fazendo aqui uma reconfiguração da fórmula, a gente pode observar que a força é também igual ao campo elétrico dividido pela carga, correto? Então, neste caso, nós também podemos calcular o campo elétrico através de Kq dividido por R ao quadrado, onde K, para quem viu as primeiras aulas, sabe que é a constante eletrostática, Q é a carga em questão, e R ao quadrado é a distância entre a carga e o ponto P ao quadrado. Agora, para treinarmos o que vimos até aqui, vamos fazer um teste? Vamos lá então. A figura mostra um próton, representado na letra P, e um elétron representado na letra E, sobre um eixo X. Qual é o sentido do campo elétrico produzido pelo elétron? Letra A, no ponto S, letra B, no ponto R. E qual é o sentido do campo elétrico total produzido pelas duas partículas? Letra C, no ponto R, e letra D, no ponto S. Vamos lá? Vamos lá então. Primeiro no ponto S, né? Vamos colocar aqui a nossa carga positiva, mais Q0. Observe que o ponto S está à esquerda do elétron. Neste caso, o campo elétrico no ponto S vai ficar para a direita ou para a esquerda? Para a direita, correto? Por quê? Porque o elétron tem uma carga negativa e no ponto S temos uma carga positiva. Então haverá uma força de atração. Então, a resposta da letra A no ponto S é para a direita. Agora a letra B no ponto R. Vamos colocar aqui nossa carga Q0. Neste caso, observe que o ponto R está à direita do elétron. Neste caso, o campo elétrico vai ficar para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, correto? Note que o elétron ele tem a carga negativa, o ponto R tem a carga positiva, então eles vão gerar uma força de atração. Por isso, o campo elétrico, neste ponto R, vai ficar para a esquerda. Agora a pergunta, levando em consideração as duas partículas. Ok, no ponto R, observe que, como vimos anteriormente, em relação ao elétron, o campo elétrico ficou para a esquerda, porque no ponto R tem uma carga positiva, o elétron tem uma carga negativa e por isso gerou uma força de atração. Agora, o próton, ele também tem uma carga positiva e no nosso ponto R vai ter uma força de atração ou de repulsão? Nesse caso, uma força de repulsão. Então, neste caso, o campo elétrico em relação ao próton e o ponto R vai ser para a esquerda. Então, a resposta da letra C será para a esquerda. E, por fim, no ponto S. No ponto S, já sabemos que tem uma carga positiva, chamada de Q0,
E o campo elétrico gerado entre o ponto S e o elétron terá o sentido para a direita, porque existe uma força de atração entre eles. Agora, entre o ponto S e o próton, existe uma força de repulsão, porque no próton também tem uma carga positiva. Neste caso, o campo elétrico ficará para a esquerda. Agora, neste caso, nós temos campos elétricos para os dois lados. Qual então é o sentido correto? Bom, neste caso, vamos observar as forças que estes campos elétricos estão gerando. Então, o campo elétrico do elétron tem uma força que vamos chamar de Fe. E o campo elétrico do próton gerou uma força que nós vamos chamar de Fp. Qual destas duas forças é a maior? Bom, vamos lembrar o que foi dito sobre a proporcionalidade na fórmula do campo elétrico e também na fórmula da lei de Coulomb. Eu havia dito anteriormente que o campo elétrico é diretamente proporcional à força, ou seja, quanto maior a força, maior o campo elétrico. Igualmente, quanto menor a força, menor o campo elétrico, correto? Mas, quando eu falei em relação à carga, eu tinha dito que era inversamente proporcional, ou seja, quanto maior o campo elétrico, menor a carga. E quanto maior a carga, menor o campo elétrico. Isto também se aplica para as distâncias, conforme eu disse na lei de Coulomb, que a distância era inversamente proporcional à força. Então, neste caso, podemos concluir que a força maior entre Fp e Fe é aquela que estiver mais próxima em relação ao ponto S. Então eu pergunto, o ponto S está mais próximo do elétron ou está mais próximo do próton? Naturalmente, está mais próximo do elétron. Neste caso, o sentido correto será o sentido relacionado ao campo elétrico do elétron. Neste caso, será para a direita. Quando temos um dielétrico na presença de um campo elétrico, acontece o que chamamos de polarização. Mas isso é assunto para a próxima aula. Não perca, pois esse conteúdo é fundamental para a sua capacitação profissional. E se você não assistiu às 3 primeiras aulas, sugiro que assista, pois uma aula complementa a outra. Você gostou deste vídeo? Quer continuar vendo vídeos como este? Então te peço que se inscreva no canal e deixe o seu like.